E a paz do Senhor, aqui é o irmão Felipe. Estou aqui para nós sequenciarmos a nossa série de reflexões sobre o sermão profético. Tenho estado um pouco sumido, tenho tido uma certa dificuldade, mas eu creio que o Senhor há de nos dar graça e nós voltaremos a trazer algumas reflexões mais frequentes, como a gente estava trazendo antigamente, né? Ok? Então vamos lá. Mateus capítulo 25, versículo 14 até o versículo 30, vai falar sobre a parábola dos 10 talentos. No capítulo 24, Jesus falou sobre os finais dos tempos e deu várias orientações, vários sinais. Aí no capítulo 25, Jesus faz algumas parábolas com as quais ele vai ilustrar o que ele espera dos seus servos, a conduta que ele espera daqueles que estarão esperando a vinda do Senhor. Note que na primeira parábola que se deu no final do capítulo 24, ele dizia: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Isso não é uma parábola, é algo que aconteceu, mas é algo que ele usa como ilustração. Ele fala que nos dias de Noé as pessoas estavam distraídas e desatentas. Elas estavam envolvidas nas coisas da vida e não estavam preocupadas com a sua vida espiritual. Casavam e davam-se em casamentos, né? Até que veio o grande dia do dilúvio. E aí Jesus fala a segunda parábola, a segunda ilustração, né? Não sabe bem. Aí ele fala sobre o ladrão. Se o ladrão soubesse que hora viria, ele vigiaria e não deixaria. Se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria o ladrão roubar a sua casa. Então ele mais uma vez estimula os discípulos a terem uma vida sóbria, uma vida de vigilância, uma vida de santidade, esperando, não deixando a palavra de Deus, não deixando a sã doutrina, mas ficando firme no Evangelho, esperando a vinda do Senhor Jesus. E aí ele vai dar o exemplo: duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, outra deixada, né? Ok. E aí ele fala: quem é o servo fiel e sensato? Aí Jesus começa a falar sobre o problema da demora. E ele começa a falar: olha, um servo, quem vai ser o servo fiel e sensato? A palavra fiel é uma palavra que é sinônimo, muitas das vezes, de fé. Mas ela é sinônimo de fé na tribulação. Porque é muito fácil você ser fiel quando tudo vai bem, muito tranquilo. Mas quando as coisas estão tudo contra, quando tudo parece que é justamente o contrário daquilo que você esperava, é aí que você tem que ser fiel. É quando você vê que parece que tudo vai contra a sua fé, tudo vai contra o que Deus tem dado a você, tudo que tem aprendido na palavra de Deus, tudo vai contra, e é neste momento que a sua vida enche de trevas, enche de dúvidas, enche de tribulação, coisas que querem te puxar para longe de Deus. É neste momento que a fidelidade é o momento em que a sua fé se torna sinônimo de fidelidade, porque é nesse momento que você deve resolver e determinar a continuar a crer e permanecer firme. Havendo feito tudo, permanecer firme. Ok? E aí Jesus falou, porque o Senhor demorará. E o servo vai falar: não, meu Senhor vai demorar a vir. Então eu vou começar a fazer coisas de qualquer maneira.
E aí ele não espera, mas o seu Senhor vem e lhe pega de surpresa. Então Jesus exorta a vigilância e exorta a fidelidade, porque ele quer chegar e nos aguardar em fidelidade. E como que o servo fiel deve estar? Aqui ele é um apelo aos líderes, né? Que foram encabeçados na frente da igreja, né? Como mordomos, né? E Deus pede, olha, ele confiou a eles para que eles possam dar aos demais servos o alimento a seu tempo. Então é assim que ele espera que eles estejam servindo assim, e não ao contrário, espancando alguns, comendo com beberrões, né? Como diz a parábola. E então Jesus entra no capítulo 25 e dá uma parábola com mais substância. E ele fala sobre a parábola das 10 virgens, né? Onde ele fala sobre manter o Espírito Santo, ilustrando-o com azeite, manter a comunhão com Deus, manter-se em comunhão com o Senhor. Nós falamos muito bem sobre isso E aí ele vem falar agora sobre os 10 talentos. E depois ele vai falar sobre o julgamento das nações. Você vai ver por essas parábolas, todas que eu já li, nós já comentamos até a parábola das 10 virgens. Você vai ver, e pelas parábolas que nós vamos comentar, que ele está falando não mais sobre os sinais dos tempos, não mais sobre as coisas que irão acontecer, porque ele já falou no capítulo 24. Ele está falando agora sobre a conduta e a postura que ele espera dos servos dele até a vinda do Senhor. Muito bem, para resumir, a parábola dos 10 talentos, nós vamos ler a parte introdutória dela, para não ler o texto todo. Mas eu creio que você já leu, pode acompanhar. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Ok. Ou melhor, vamos ler e comentar. Ele saiu de viagem, ele tinha que fazer uma viagem. Esta parábola é semelhante à parábola das minas, que eu creio que na verdade é a mesma parábola contada por Jesus em ocasiões diferentes. No entanto, eu creio também que essa parábola também foi contada, há a opção, né? Está em aberto, porque a Bíblia não deixa claro, que ele está contando a mesma parábola na mesma ocasião, e que os autores, como são sinóticos, lembrou de detalhes. Mateus viu alguns detalhes, e Lucas, em sua investigação, viu outros detalhes e acrescentou cada um os detalhes conforme as suas fontes de pesquisa, porque eles fizeram uma pesquisa para poder escrever esses evangelhos. Alguns, como Mateus, era discípulo de Jesus, mas ele, mesmo assim, a mente nossa não é tão potente assim, né? Mesmo assim, ele confirmou várias coisas com os demais discípulos. E então a gente vê uma diferença entre a parábola de Lucas, em Lucas capítulo 19, que quando Jesus estava se aproximando de Jerusalém. A gente vai ver no capítulo 26 de Mateus que Jesus estava próximo de Jerusalém, né? Ele estava em Betânia, né? Na parábola aqui, aqui não fala, em Lucas capítulo 19, versículo 11, não fala aonde ele estava, mas dá a entender que possivelmente ou estava em Betânia, ou já estava em Betânia, ou estava talvez em caminho para Jerusalém. Mas dá a entender. Então a gente pode entender que, como Lucas não foi como Mateus, que compilou toda a mensagem do sermão profético em uma sequência só, a gente vai ver que existem partes do sermão profético
de Lucas, em outras partes, né? Em outras partes do Evangelho de Lucas, né? Vai ver que essa parábola está no capítulo 19 de Lucas, e só no capítulo 21 de Lucas, no versículo 5, é que Lucas vai registrar parte do sermão profético, ok? A partir do versículo 5, 21, Lucas 21, 5, até o versículo 37, ele vai falar sobre o sermão profético. Mas essa parábola, que faz parte do sermão profético, ele registrou antes, né? Então a gente não sabe detalhadamente a sequência. É que eu quero pegar essa parábola, porque essa parábola traz algo para nós que vai lançar luz sobre o registro de Mateus, que Mateus não registrou. Ela vai dizer que, estando, a partir do versículo 11, Lucas 19, versículo 11, estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Pelo versículo 11 e versículo 12, a gente entende que os discípulos estavam na expectativa de que Jesus viesse a se tornar rei. Então essa parábola vem trazer desiludir eles dessa ilusão e falar com eles que antes dele ser realmente rei, estabelecer o reino milenial, ele haveria de voltar para onde ele para o reino celeste. É claro, a parábola não pode ser aplicada totalmente ao pé da íntegra à realidade de Jesus, porque ele está indo aqui, de acordo com a parábola, em um reino rebelde. Por quê? Vamos lá. Versículo 13. Então chamou 10 de seus discípulos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos, quem é esses súditos? É desses reinos aonde ele haveria de ir para ser coroado rei, para essas cidades, né? O odiavam, por isso enviaram uma delegação para lhe dizer, enviaram um conjunto de pessoas representando eles. Não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou, mesmo contra a vontade deles. Então a gente entende que essa viagem, que aqui em Mateus não especifica, era uma viagem com um propósito, né? Um propósito que ele tinha, né? De ser feito rei. Por que Jesus contou essa parábola falando sobre esse rei? Para que os discípulos viessem a entender que na verdade não era naquele momento ainda que ele haveria de estar restabelecendo o reino em Jerusalém. Ele estava indo e muitos discípulos pensavam isso. A gente vai ler no contexto de Lucas, a entrada triunfal de Jesus, onde muitos falam Hosana, né? Querendo que Jesus fosse. Isso aqui também é importante para nós entender, querendo que Jesus fosse rei. É importante para que nós possamos entender também a parábola aqui no sermão profético. E vamos ler então em seguida. O que havia recebido 5 talentos, versículo 16 de Mateus capítulo 25. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e cercou e acertou conta com eles. Note no versículo 15 que o texto diz que a cada um foi dado segundo a sua capacidade. Mostra-se que embora Jesus haveria de partir para, depois de um tempo, Jesus voltar, à semelhança daquele senhor que haveria de partir e depois de um tempo haveria de voltar, isso mostra para nós que, mesmo ele indo, ele haveria de conferir a cada servo e serva de Deus uma responsabilidades, dons, capacidades para desenvolver aqui. E que essas pessoas haveriam de desenvolver com temor e temor
porque não estão desenvolvendo algo que seja seu, mas é algo concedido pelo Senhor, algo que terá que ser devolvido àquele Senhor que concedeu. No entanto, a gente entende também que ficou claro na palavra, cada um é dado segundo a capacidade. As pessoas que têm capacidade são capacidade de desenvolver várias coisas, e há pessoas que não têm essa capacidade de desenvolver várias coisas, né? Há pessoas que são fáceis de desenvolver vários dons, um canta, prega, evangeliza, ora, escreve livro, outro apenas ora. Não importa a sua ampla capacidade ou a sua mínima capacidade, importe que você seja fiel. Voltando, versículo 20. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja o que eu ganhei mais 5. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Vamos para Lucas, para nós entender um pouco. Vai lançar mais luz sobre isso. O primeiro, versículo 16, Lucas 19, versículo 16. Veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Aqui a gente lembra que a Bíblia fala que o Senhor nos fará reis e sacerdotes. E os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão com o Senhor durante aqueles 1000 anos. Isso se aplica aos discípulos, aos servos do Senhor, né? Que não se sabe como será isso, mas com base na palavra, mostra-se que o Senhor há de nos confiar locais para que nós administremos juntamente com Ele. Eu creio que haverá ali uma administração local, mas haverá uma administração do reino milenial sobre aquele local, que é essa administração que virá da parte do Senhor, né? Nós estaremos aqui com Ele reinando durante os 1000 anos e seremos confiados, e será confiado a nós reinos e governos e sacerdócio, como diz a palavra de Deus, os fizeste reis e sacerdotes. Então vamos conferir essa passagem. Esta revelação está no cântico que os anciões e os animais que estavam diante, os seres viventes, né, que estavam diante de Deus cantaram. Está no versículo 10, Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Tu os constituíste reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Ok? Voltemos então a Mateus capítulo 24. Continuemos a nossa leitura, a nossa reflexão. Mateus 25, corrigindo. Por fim, versículo 24. O que tinha recebido um talento, por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Lembrando daquela delegação que nos é mostrada aqui em Lucas capítulo 19, que veio dizendo que não queriam que reinasse sobre ele, não reconheciam a autoridade dele como rei, mesmo assim ele foi feito rei. E a conversa deste homem, a gente entende que este servo era um simpatizante da causa dos inimigos. Veja o que ele disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou. O que ele queria dizer?
a respeito do reino. Chegou lá e tomou o reino, um reino que não ajudou a fazer, que não... Talvez no contexto espiritual não faça muito sentido as falas desse homem, mas dentro do contexto da parábola faz muito sentido. E o Senhor, a gente vê que esse homem era simpatizante da causa. Ele disse aí, tu semeaste, tu colhes onde não semeou. Então essa expressão dele faz muito bem, muito sentido diante do contexto dessa palavra. E há muita pessoa simpatizante da causa do mundo. Há muito cristão simpatizante da causa do mundo. E que se envolve em questões, e se envolve com as coisas do mundo e não querem dar o devido valor ao Evangelho, à pregação do Evangelho, à ministração da palavra, a uma vida de exemplo e santidade. Eles não querem saber de investir o seu talento na causa do reino, para que o reino de Deus prospere. Eles enterram o talento literalmente, né? E como simpatizantes da causa do mundo, como simpatizantes daqueles que não querem que o Senhor reina. Porque é o que eles fazem. Eles não querem que o Senhor reina. Por quê? Porque eles não estabelecem o reino de Deus aonde chegam. Eles não chegam e aonde as trevas estão dominando e não chegam ali e ministram a palavra libertadora, a palavra transformadora. Eles simpatizam-se com a causa do mundo. E não deve ser assim. Não deve ser assim. O Senhor nos constituiu, né, responsáveis por uma capacidade, por um ministério, o ministério da reconciliação. Quando você leva uma pessoa a Jesus, você está reconciliando ela com Deus. Você está exercendo esse ministério que o Senhor colocou em sua mão. Por isso, quando o Senhor vira para aquele senhor, ele fala assim: servo mau. Servo mau. Ele não simplesmente, e negligente, né? Ele acrescenta. Mas ele não falou simplesmente servo negligente. Ou seja, servo que nega fazer o trabalho que eu lhe confiei. Mas ele diz servo mau. Mau, de servo imprestável, de servo que não, que não compactua com o seu Senhor, mas compactuam com aqueles que querem e que procuram a ruína e a dissolução de todo o reino, né? Servo mau. E como nós dizíamos, para concluir essa palavra, toda a aplicação das palavras dizem sobre a conduta que o Senhor espera dos seus servos. Ele espera que nós sejamos zelosos por aquilo que o Senhor nos confiou para fazer. Ele espera que nós sejamos zelosos por aquilo que Ele confiou em nossas mãos para estarmos desenvolvendo. Ele confiou em nossas mãos o quê? Ide ao mundo, pregai o Evangelho, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso é o que o Senhor nos ensinou. A ministrar a palavra, a ensinar a palavra, a pregar a palavra, a levar o Evangelho, a levar a sã doutrina e a ser fiel, a desenvolver o talento que o Senhor pôs em nossas mãos de forma fiel. Isso é cooperar com o reino, né? Ele era mau porque ele simpatizava-se com a causa dos inimigos do reino. E ele era negligente porque ele recusava a fazer aquilo que lhe foi confiado. Tome cuidado para que nós não caiamos nesses dois erros. Sermos mal, ou seja, ficarmos simpatizando com a causa do mundo. Querendo trazer ideologias do mundo para a igreja já é uma forma de simpatizar.
ou deixar de falar do Evangelho, deixar de estabelecer o reino de Deus onde as trevas estão imperiando, é uma forma de simpatizar. E ser negligente. Não podemos ser negligentes. Deus nos deu uma capacidade, um dom, nós somos mordomos, nós temos que desenvolver isto. Ok? Fiquem com Deus, espero que tenha sido bênção. E a paz do Senhor.